As armas e os barões assinalados que da ocidental praia lusitana, por mares nunca dantes navegados, passaram ainda além da Taprobana. Paulo, você enlouqueceu? Lusíadas. A gente tá no podcast da Japan House São Paulo. Eu sou a Natasha Barzag Genem, diretora cultural da instituição, e aqui do meu lado tem o nosso Camões, o Paulo Werneck, editor da revista 451. Ora, Natasha, pelo amor de Deus, também não é assim. Eu tô aqui feliz da vida de estar de volta no estúdio com você. Mas eu queria só explicar que eu resolvi abrir o programa desse jeito porque o livro que é o tema desse nosso episódio de hoje é mais ou menos assim como se fosse os Lusíadas para o leitor japonês. Sabe aqueles livros que todo mundo lê um pedacinho na escola, nem que seja para estudar para o vestibular? Mas comparar uma epopeia das navegações portuguesas no século XVI com o diário de uma dama da corte do século X no Japão tá um pouco difícil. Pois é, mas eu acho que a comparação tem a ver mais com essa importância que o livro ganhou na história da literatura japonesa, né? É um livro incontornável, um livro que fundou a literatura do Japão, e ao longo desse episódio a gente vai descobrir por que esse livro do travesseiro é tão importante. Isso é verdade. É um livro obrigatório para as crianças japonesas, dessas que todo mundo sabe recitar o comecinho de cor. Haru wa akebono, yo shiroku nari yuku yamagi wa Sukoshi akari te murasaki dachitaru, kumono hosoku tanabi kitaru. Essa é a Thelma Kiyohara Nakai, que é assistente de marketing digital aqui da Japan House São Paulo. E a gente convidou ela para encarnar a Seishonagon e ler alguns trechinhos do livro do travesseiro. Mas Thelma, dá uma palhinha, vai. Lê em português. Da primavera, o amanhecer. É quando, palmo a palmo, vão se definindo as esmaecidas linhas das montanhas e no céu arroxeado tremulam delicadas nuvens. Bom, se para as crianças japonesas esse é um texto obrigatório, para nós também deveria ser, porque é um desses livros de poesia que a gente não larga nunca, desses livros que dá vontade de ler muitas vezes, e alguns dos entrevistados com quem a gente conversou falam um pouco disso, como o livro do travesseiro acompanhou diversas fases, é um livro que você pode recorrer a ele em muitos momentos diferentes da vida. Essa também é uma das definições que o Ítalo Calvino deu do que é um livro clássico, né, Natasha? Aquele livro que está sempre nos dizendo uma coisa nova. É engraçado você falar sobre isso, porque eu peguei recentemente para reler Siddhartha, do Hermann Hesse. Um livro que eu li com 15 anos, não foi para a escola, foram meus avós que me deram para ler, e que mexeu muito comigo na época, e achei que agora era um bom momento para ler novamente, e é extremamente inspirador. Às vezes reler é até mais gostoso do que ler pela primeira vez. E aí, Natasha, o que você achou do livro do travesseiro? Eu gostei muito do livro do travesseiro. Cada um se apropria dele de uma forma diferente, e a minha leitura dele foi não seguindo a ordem dos contos, quer dizer, abrindo aleatoriamente, cada vez lendo um diferente. E senti uma grande proximidade com ela, a forma como a gente entra dentro desse universo da Seishonagon a partir dos relatos dela. Maravilha, vamos conhecer melhor então o livro do travesseiro da Seishonagon, publicado pela editora 34. Bom, a gente convidou para conversar aqui com a gente sobre o livro do travesseiro o Vinícius Garcia Pires, que trabalha no educativo da Japan House e é um dos participantes mais assíduos e entusiasmados do nosso clube de leitura. A gente achou legal começar esse episódio com o Vinícius justamente porque ele teve um pouco de trabalho para engatar na leitura do livro, que é um problema que muita gente tem com os clássicos, ainda mais um clássico de mais de 1000 anos. Foi um livro bastante exigente, assim. Na verdade, eu comprei ele, 2 anos atrás, e por 2 anos eu abri, não foi a hora, abri, agora não consegui. Eu terminei ele ontem. Fez a lição de casa, então, isso é importante. Não, claro, eu achei um livro bastante exigente, no sentido de que parece que ele exige um ato de leitura diferente. Um olhar muito cuidadoso, às vezes um inseto, às vezes uma planta. E conforme a entrada nele parecia super difícil, mas depois de passar 3, 4 páginas, se falava, vou dar esse tempo pra você, a coisa começava a fluir de uma maneira muito calma e era muito gostoso. Mesmo que eu não entendesse exatamente do cotidiano sendo descrito, parecia que ela falava a partir do cotidiano pra falar sobre outra coisa. Parecia que era uma vida sob a vida. Ver uma pessoa que expressa gratidão por sua promoção. Nada há de mais prazeroso. Com a cauda de seu traje estendida, ela se posta em direção ao assento imperial, embailada e vistosa reverência. Ela está descrevendo um nobre que recebeu um novo cargo. Em vez de falar sobre a importância do novo cargo, ela fala sobre a expressão de gratidão desse homem ao receber esse cargo e como era prazeroso ver esses gestos. Então eu acho que esse gesto de leitura tem a ver com o próprio gesto da escrita da Seishonagon. E o Vinícius fez até um paralelo entre esse estado de observação da Seishonagon e o próprio trabalho dele no educativo aqui da Japan House.
A gente vem muito apressado de tudo. A gente consome as coisas de uma maneira muito rápida. E às vezes algumas obras exigem da gente pelo menos uma parada para entrar em contato com ela. Porque não vai ser rápido, não vai ser tão fácil. E não ser tão fácil não é uma coisa ruim. Às vezes algumas coisas que a gente propõe como educativo é primeiro, vamos só parar e olhar para isso. E a partir disso, que com uma certa pausa, a gente consegue começar a conversar sobre a obra, propor alguns espaços de experiência mesmo. Porque a experiência se dá, para mim, lendo da Seishonagon, no velho, no pequeno e no lento, assim. Do verão à noite, em especial os tempos de luar, mas também as trevas, de vagalumes entrecruzando-se em profusão. Ou então os solitários ou mesmo em pares que seguem com brilhos fugazes. A chuva também é igualmente bela. Então foi uma leitura muito exigente, mas muito prazerosa. E ainda mais por desbravar esses assuntos que eu não conheço exatamente e desvendar um pouco desse cotidiano, mas ao mesmo tempo alguém que me direcionava e falava do tipo, olha para isso aqui, é desse tamanho, é muito pequeno, mas olha só, e para. E troca. E é engraçado pensar que o livro do Travesseiro levou tanto tempo para chegar até nós, leitores brasileiros, numa tradução direta, né, Natasha? Mas quando a gente vê que esse catatal de mais de 600 páginas, que foi escrito num japonês clássico do período Heian, aí a gente até entende por que demorou tanto. A gente conversou com uma das tradutoras que fez parte da força-tarefa que encarou essa missão hercúlea, a Lika Hashimoto. Bem-vinda, Lika. A gente queria que você relatasse um pouco pra gente como é que foi esse desafio de traduzir o livro do Travesseiro. São quantos tradutores mesmo? São 5. Cinco São tradutores. 5. Haja discussão, hein? Quando eu entrei, as meninas, carinhosamente, as meninas já estavam fazendo. Eu entrei nos últimos 4, 5 anos, na verdade. Além da Lika Hashimoto, outras 4 especialistas em japonês clássico compunham esse time. As professoras Geni Wakisaka, Junko Ota, Luísa Nana Yoshida e a Madalena Cordaro, que já participou do nosso clube de leitura da Japan House e aqui do nosso podcast também. Uma coisa que a gente tem aprendido nessa conversa com os tradutores, aqui no clube de leitura da Japan House, é que traduzir é uma sucessão de escolhas. Imagina como é isso numa tradução a 10 mãos. Uma escolha que intrigou a gente aqui durante a pesquisa para esse podcast foi a tradução da palavra okashi, que é uma palavra, aliás, que serviria muito bem para definir o livro do Travesseiro. Essa palavra aparece muitas vezes ao longo do texto original. Só que na versão traduzida para o português, as tradutoras optaram por várias palavras diferentes para dar conta do significado. Então, às vezes, okashi é traduzido como interessante, às vezes é traduzido como gracioso, outras como encantador, belo, sublime. Então, esse do okashi é legal que você comentou, porque é uma das palavras, na verdade, que mostrava o quanto, filologicamente falando, uma palavra ela pode ter vários significados dependendo do contexto. Essa é a palavra que a gente põe de exemplo. Porque, dependendo do contexto, ela tem essa conotação que vai de A a Z, né? Mas A a Z dentro de uma semântica, que é coisas legais, né? Não tem coisas ruins. Então, hoje, muitos desses okashis entrariam no que hoje os jovens falam muito, essa coisa do ai, que bacana, putz, que massa, sabe? Tipo essas coisas assim. É o que se chama de palavra ônibus, né? Que é uma palavra que carrega diversos significados. Exato, muito bom essa imagem. Quer dizer que vocês tiveram que compactuar um pouco que português a Seishonagon iria falar, vamos dizer assim. Teve que ter um tom, como a gente fala, né? O tom de voz, tipo assim, da autora, né? Bom, e a autora do livro do Travesseiro, a Seishonagon, serviu à corte imperial japonesa durante 7 anos na virada do século X para o século XI. Ela trabalhava diretamente para a imperatriz Teishi e tinha um cargo de muito prestígio que misturava funções desde dama de companhia, relações públicas e até poeta. Daí, em meados da década de 990, a imperatriz ganhou de presente um lote de papéis muito especiais, o puríssimo papel branco de Michinoku. Era uma coisa bem rara, um presente sofisticado. Só que a imperatriz Teishi não sabia o que fazer com o papel e resolveu repassar o presente para Seishonagon, que com certeza ia fazer melhor uso. Isso porque escrever poemas, cartas, numa caligrafia muito delicada, já era parte das atribuições da Seishonagon. E ela pegou esses papéis para registrar tudo que ela considerava digno de nota na vida da corte.
observações, opiniões, narrativas de acontecimentos, listas de tudo que fazia parte do dia a dia dela. Me identifico muito com ela nesse quesito das listas. E ela guardava esses papéis preciosos no travesseiro. Não embaixo do travesseiro, mas dentro do travesseiro. Porque o travesseiro japonês nesse período era um caixotinho de madeira, só forrado com uma almofadinha fina, bem confortável. E tinha umas gavetinhas, uns pequenos receptáculos para você guardar perfumes, objetos de beleza, joias e outros penduricalhos que faziam parte da vida de uma mulher naquela época. E provavelmente muitos segredos. E como que é a história material do livro? Como ele passou de mão em mão? Então, ela mesma escreve no próprio livro, no finalzinho, comentando como é que foi que se revelou o que ela achou que não ia ninguém ler, né? Que essa é a tal da modéstia literária. Mas, na verdade, ela deixou sobre uma esteira, aí ela diz que foi tentar passar para o visitante, né? Que estava indo na casa dela, e aí ele levou para acabar de ler. E aí a gente sabe que ler nessa época é transcrever. É daí que começa a todo mundo se interessar. A viralizar pouco. Viralizar, um pouco por aí. E se interessar um pouco nesse ponto de vista de um voyeur, talvez? Sim, de entender o que acontece lá dentro do palácio. É uma palavra muito boa, isso. É um pouco isso mesmo. E eu acho que é por isso que é legal. Todo mundo quer saber o que tem atrás dos cortinados, né? É que nem espiar pela fechadura, né? Que é uma imagem muito bacana, né? E eu acho que isso que ela tentou fazer também, né? Mostrar que todo mundo que acho que estava no momento sabia o quanto foi triste o final da imperatriz. Uma breve pausa para fazer uma contextualização de fofoca imperial. A imperatriz Teishi era uma das 2 mulheres do imperador Ichijo. E isso não era uma coisa muito comum no Japão imperial. O imperador não tinha um harém de sultão das Arábias, não era nada disso. Mas aquela era a época dos casamentos arranjados. E o imperador se casou com a Teishi por arranjo do pai da Teishi, que era regente imperial, tipo um primeiro-ministro. E quando o pai da Teishi morreu, quem sucedeu a ele no cargo de regente foi o irmão dele, o tio da Teishi. Só que as relações entre os 2 irmãos nunca foram muito boas, eles eram rivais. E aí, quando o tio da Teishi pegou o cargo do irmão, ele deu um jeito de emplacar a própria filha dele também como imperatriz, uma segunda imperatriz. A rivalidade entre elas era terrível, cada uma tentando garantir a atenção do imperador. E a novata saiu ganhando. A imperatriz Teishi e a dama de companhia dela, a Seishonagon, chegaram a ser transferidas para uma espécie de palácio de segunda divisão. E a vida lá talvez fosse bem mais precária do que no palácio principal, porque a Teishi acabou morrendo num trabalho de parto aos 24 anos. Nossa, que novelão, né? E só para deixar ainda mais apimentado, a imperatriz Teishi tinha a Seishonagon como dama de companhia. Mas a prima rival dela, a também imperatriz Shoshi, tinha no staff uma dama de companhia que acabou virando outro grande nome da literatura clássica japonesa, a Murasaki Shikibu, autora do conto de Genji. E aí, claro que essa rivalidade entre as imperatrizes também acabou passando por essas 2 damas de companhia. Na época, a própria Murasaki Shikibu, essa da narrativa do Genji, falava mal da Seishonagon. Então, quer dizer, já existia uma certa disputa literária, digamos assim, de estilos. O mundinho literário daquela época já era cruel. Era. Cheio de veneno. Cheio de fake news também. Pois é, então essa disputa entre a Seishonagon e a Murasaki Shikibu não era só lealdade às respectivas imperatrizes. Elas também tinham estilos literários muito diferentes e se criticavam mutuamente. E aí, assim como a imperatriz Shoshi ganhou a briga com a imperatriz Teishi, a Murasaki por muito tempo levou a fama de ser a grande autora do período Heian. Porque o conto de Genji é considerado o primeiro romance literário do mundo. E o romance é o gênero literário de maior prestígio. E a Murasaki, nesse sentido, seria uma precursora oriental do Proust, do Balzac, do grande romance francês e também do nosso Machado de Assis. Exatamente, mas o mais curioso é que justamente porque o livro do Travesseiro tem um estilo tão fragmentado, que quando a gente lê hoje, acaba soando para nós ocidentais mais próximo, mais contemporâneo do que o conto de Genji, né? Então, nada mais adequado do que chamar um autor brasileiro contemporâneo, premiado, para ajudar a gente a entender essa relação. E quem veio aqui para conversar com a gente sobre o livro do Travesseiro foi o Tiago Ferro, que além de vencedor do Prêmio Jabuti de Melhor Romance de 2019 por O Pai da Menina Morta, que foi publicado pela editora Todavia, é também um leitor assíduo de literatura japonesa.
Mas talvez justamente por causa dessa intimidade com as obras japonesas, o Tiago se sente pouco à vontade com a comparação do livro do travesseiro com as obras ocidentais modernas ou até contemporâneas. Você está comentando dessa questão desse livro já ser entendido como uma espécie de poesia moderna, né? Então, a gente continua tendo como referência o Ocidente como uma espécie de, essa literatura japonesa ela já conseguiu ser moderna, né? Como se nós fôssemos o eixo principal da arte. E eles estavam muito mais, se você pensar, então, do outro ponto de vista, eles estavam muito mais avançados do que a gente em vários sentidos, né? Em termos de já entender a arte como coisa mental, né? Sem essa necessidade de estar refletida sempre como realismo. Então, nesse sentido, em termos de progresso, que é um elemento que a gente gosta muito no Ocidente, eles teriam progredido muito antes da gente. Então, como é que pode um livro, essa poesia moderna, no ano 1000, no Japão? Não pode, Tiago, tem razão. Agora, que o livro se parece muito com um post de blog ou de redes sociais, isso parece. Eu li até que um autor contemporâneo japonês, o Osamu Hashimoto, resolveu fazer uma versão meio blogueirinha do livro do travesseiro para conquistar a juventude. Essa releitura ainda não foi traduzida para o português, mas aquele trecho, por exemplo, que traça um paralelo entre a passagem do dia e as estações do ano seria uma coisa do tipo: nascer do sol é tão primavera. Mas apesar dessa adaptação de linguagem, a mensagem em si soa muito fiel, porque mantém a estrutura e o estilo coloquial da Seishonagon lá no século X, com as enumerações e o olhar, ao mesmo tempo curioso e crítico. E essa observação dela da sociedade, às vezes é uma ironia, quase uma mordacidade que ela tem, que já não é mais essa beleza da descrição da paisagem ou das cerejeiras, ela já está ali com uma dose de veneno, vamos dizer assim, contra pessoas que ela conhece, pessoas que têm destaque na corte, né? Acho que aí é mais familiar pra gente, né? Uma coisa típica de vida na corte, né? Que a gente já conhece de literatura, ou mesmo de filmes, né? Ocidentais que tratem disso. E aí vem muito esses comentários que ela fala que é muito feio uma pessoa que amarra o cordão do kimono, não sei de que jeito, ou que mastiga emitindo um som, ou funcionário tal que sempre fala um pouco a mais do que deveria, né? Então, ao mesmo tempo que ela mostra uma sociedade extremamente hierarquizada, ela parece aí nos falta informação, tá realmente atacando alguns membros, né, dessa sociedade. Aí tem a história que ninguém sabe se é verdade, que o livro foi pego por um outro funcionário, né, que leu aquilo e tornou público. Também a gente não sabe se isso é verdade, mas aí teria uma intenção, talvez, de atacar fulano ou Pra mandar favorecer isso. Então tem isso, né, no livro. Ela tem algo de tuiteira, né? Assim, ficar meio... tem. Por esse aspecto meio... São quase verdade. postagens desse livro do travesseiro. Tem. Né? Coisas que afligem. Assistir a corrida de cavalos. Torcer finas tiras de papel para prender o cabelo. Ver os pais com aparência estranha a se sentirem mal. Ouvir a voz do amante ainda não oficializado num lugar pouco habitual, é claro, me aflige. Quando vejo alguém a quem odeio muito, também fico aflita. O atraso da carta do amante na manhã seguinte da primeira visita noturna aflige o coração, mesmo que não seja para mim. Pois é, pelo tom desse trechinho, mesmo 1000 anos atrás, ai de quem não mandasse pelo menos um sinalzinho de vida no dia seguinte. O que nunca ficou muito claro é se a Seishonagon tinha um leitor em mente quando ela escrevia o livro do travesseiro. Se era tipo um diário íntimo, se ela escrevia para alegrar a imperatriz, ou ainda se ela tinha ambições literárias para um público maior. Então só nos resta especular. Será que se fosse um livro que deveria circular, ela poderia escrever com toda a liberdade que ela escreveu? Ou foi realmente um livro que circulou e a gente não tem essa informação precisa, né? Porque achar que isso aqui é um diário de uma pessoa ou de uma amadora que simplesmente escreveu para o seu próprio deleite, a mim parece estranho. Mas né? por que você escreveu o seu próprio livro? Escrevi para mim. Então, talvez você esteja errado Então, sobre a Seishonagon. eu sou né? meio Seishonagon, então eu não sabia. Dá pra ver que essa discussão de pra quem se escreve é mais complicada do que só a autodeclaração, né? Quer dizer, nada impede que alguém escreva um texto mais íntimo para ser publicado. Nem que escreva observações objetivas, ensaios, ficções, etc., só para si. E talvez esse limite não esteja claro nem para o próprio autor. Agora, voltando para o livro do travesseiro, será que esses escritos da Seishonagon são um ponto completamente fora da curva? Ou
eles se inserem de alguma forma dentro daquele momento literário no Japão? Boa pergunta, Natasha. Quem conversou com a gente sobre o contexto de escrita do livro do Travesseiro foi a Maria Esther Maciel, que é crítica literária e professora de literatura comparada da Universidade Federal de Minas Gerais. A Maria Esther estava de férias em Londres, mas por sorte ela gosta tanto do livro que arrumou um tempinho para fazer um Skype com a gente. Maristério, era um hábito nessa época as mulheres terem esse tipo de liberdade de escrita, mesmo que não fosse com o intuito de ser dividido depois, mas era um hábito isso naquela época? A época era patriarcal, né, em que as mulheres da corte permaneciam silenciosas, quietas, disponíveis dentro de casa. E por isso mesmo elas se dedicaram a esses escritos, inclusive numa língua vernácula, criou uma língua vernácula do dia a dia, do cotidiano, quer dizer, uma língua japonesa que era falada ali entre elas, as mulheres, e então elas escreveram nessa língua. Era uma língua das mulheres. Isso foi importante para a própria literatura japonesa desse tempo. Elas criaram, de alguma forma, uma escrita dentro de casa. No caso da Seishon Nagon, ela foi dama da corte da dinastia Heian. Então ela teve contato com um mundo muito sofisticado, em que predominava uma elegância, né, em que os valores estéticos predominavam, em especial o culto à poesia, à caligrafia. Então isso ela registrou de uma maneira muito sensível, poética, nesses escritos. Havia ocasiões em que, frente à sua consorte imperial, eu conversava com outras damas, ou em que ela mesma proferia algumas palavras. Um dia eu disse: quando estou muito irritada com o mundo, desgostosa, sem um momento de paz e quero desaparecer, não importa para onde, consolo-me por completo ao me chegarem às mãos papéis simples, alvíssimos e belos, e um pincel de boa qualidade. E penso, afinal, que está tudo bem. Acho possível viver por mais um tempo dessa maneira. Penso, como poderia eu realmente abandonar este mundo? E me apego à preciosa vida. Ela escreveu em torno de 327 textos, né? Alguns mais longos, outros de uma linha só. Entre esses textos estão 164 listas. Então, acho que isso aí foi uma grande contribuição dela para a literatura moderna também. A lista é justamente um gênero literário moderno, né? O Borges, por exemplo, escrevia listas. Então, é interessante ela ter sido uma referência aqui na América Latina para dois grandes escritores modernos. Pois é, dois grandes leitores da literatura universal que souberam criar bibliotecas muito particulares, né? Que juntam tradições muito diferentes, um grande repertório poético, um cânone muito particular desses dois gigantes aí, o Borges, Otávio Paz. Isso. Então, ela inseriu 164 listas de coisas agradáveis, desagradáveis, irritantes, esplêndidas. Criou guias diários para a vida cotidiana na corte, escreveu observações sobre plantas, pássaros, insetos. E também fazia muitas críticas, né? Muito maliciosas, assim, na maneira de lidar com as pessoas da corte também. Fez muitas críticas aos homens medíocres, por exemplo, né? E tudo isso, assim, com uma escrita muito ágil, né? Muito poética. Então, até o Paz usa uma expressão, né? Que ela cria um mundo milagrosamente suspenso em si mesmo, perto e distante ao mesmo tempo. Aí ele fala que é um mundo up-to-date. Up-to-date. Up-to-date, com os olhos fixos no presente, né? Movido pelo sentimento de fugacidade das coisas. Talvez seja essa escrita ao mesmo tempo poética e ágil da Seishon Nagon, como a Maria Esther falou, que faz o livro do Travesseiro encontrar eco nos autores contemporâneos. A gente conversou também com o Gustavo Pacheco, que além de diplomata, foi finalista do Prêmio Jabuti no ano passado, em 2019, na categoria Contos. Ele deu uma fugidinha do Itamaraty na hora do almoço para fazer um Skype com a gente direto de Brasília. Eu nunca li o livro do Travesseiro do começo ao fim de uma sentada só. Eu lia trechos, voltava, relia. Eu não sei quantas vezes eu li o livro, mas eu li muitas vezes.
salteado, né? E continuo lendo, volta e meia, uma vez por mês, eu dou uma folheada, leio um trecho ou outro. Porque a forma do livro também se presta a isso. O fato de ser um livro composto por centenas de fragmentos diferentes, que em sua maioria não estão encadeados um com o outro, que não tem uma relação direta entre um e outro, faz com que você possa ler o livro de várias maneiras diferentes, em várias ordens diferentes. Coisas que são desdenhadas. Muros danificados, pessoas conhecidas por seu coração bom demais. Quantas vezes a gente não viu isso na nossa experiência diária, né? E ao mesmo tempo você olha e você fala, não tá me dizendo novidade nenhuma, mas tá, né? Porque a literatura, às vezes, entre outras coisas, serve para você ler sobre coisas que você já sabia, mas não sabia que já sabia. Então, o fato de você ler algo que você já sabe, mas você lê em outras palavras, ou lê de uma maneira, uma formulação mais clara, mais concisa ou mais aguda, pode te mostrar coisas que você não tinha visto, ou pode te lembrar de coisas que você já tinha esquecido. Cristaliza um sentimento que às vezes é difuso e não verbal, né, na nossa cabeça. E ao mesmo tempo não tem julgamento de valor aí, né? Você vê, ela fala, pessoas que têm um coração bom demais são desdenhadas, né? Ela não tá dizendo se isso é bom ou se é ruim, ela só tá expressando um fato. E você lê e você fala, é assim, de fato é. Né? Ela registra coisas. Isso o antropólogo, né? É uma das leis da antropologia, você não julgar moralmente aquele que você está observando, né? Você tentar olhar as coisas nos seus próprios termos, assim, sem impor sobre essas coisas o seu próprio aparato moral, o seu próprio juízo de valor, né? É algo, a gente sabe que é difícil, mas a gente tenta. É bem interessante investigar essa possível leitura do livro do travesseiro como um estudo antropológico da corte japonesa no século X. Ainda mais com o Gustavo, que é diplomata, escritor, crítico literário, mas também antropólogo de formação. É um certo trabalho de observador participante, para usar uma expressão do universo da antropologia. Você acha que ela está ali no meio da corte, atuando como quase uma antropóloga, anotando? Sim, eu acho que uma das forças do livro é justamente esse poder de observação. Se você tem uma observação aguda, se você é capaz de extrair novidade dos acontecimentos mais banais, você não precisa estar atento a acontecimentos bizarros ou incomuns ou importantíssimos da história da humanidade para você fazer literatura de qualidade, né? Até o acontecimento mais banal, se ele souber olhar para ele com olhos novos, com olhos frescos, pode render páginas incríveis, né? Páginas de grande beleza literária, como é o caso de vários trechos do livro do Travesseiro, em que ela comenta, às vezes, incidentes banais ou coisas banais, mas é justamente sabendo observar essa banalidade com olhos agudos, com olhos novos, você extrai dessa banalidade, às vezes, coisas muito profundas. Coisas que simplesmente passam e passam. O barco à vela. A idade das pessoas. A primavera, o verão, o outono, o inverno. Uma das razões que fizeram a gente ter mais vontade de chamar o Gustavo Pacheco para conversar sobre o livro do travesseiro foi uma resenha do livro super sensível que ele publicou na revista Época em janeiro de 19. Me deixou intrigada também que ele comparou a escrita da Seishon Nagon ao umami, é aquele que é conhecido como o quinto gosto do paladar, além do doce, do salgado, do amargo e do azedo. É curioso porque o umami foi um gosto que foi descoberto por um japonês e talvez seja a característica mais forte da culinária japonesa. O livro do Travesseiro é um livro que ele provoca muitos sentimentos diferentes no leitor contemporâneo, né? Um desses sentimentos é o sentimento de estranheza, porque é um livro diferente, é um livro que parece não se encaixar muito nos formatos tradicionais que a gente está acostumado. E por isso me veio à cabeça essa analogia com o umami, né? Com o quinto sabor, que é um sabor o menos conhecido, descoberto há menos tempo, né? E talvez seja o mais difícil de descrever. E eu me lembrei de uma conversa que eu tive com um amigo que tentava me descrever em que consiste exatamente esse sabor, e eu estava meio confuso, e no final ele disse assim, quando você não souber direito o que é, então é esse sabor aí. Então, apesar de ser um livro muito antigo, talvez por isso, né, porque é um livro que na verdade precede todas as classificações modernas do que é um romance, o que é um conto, o que é poesia, o que é isso ou aquilo. Talvez por isso ele não se encaixe nitidamente em nenhum desses formatos. Então ele pede uma abordagem diferente, ele pede para ser lido de uma maneira desarmada, de uma maneira nova. Assim como eu acho que a apreciação do sabor umami também pede isso, né? A gente está muito acostumado, salgado, doce, que são os sabores mais comuns da nossa cultura, e o sabor umami ainda desconcerta um pouco a gente, né? Você fica na dúvida, você não sabe direito se é salgado, se é doce, se é azedo. E essa foi uma sensação parecida quando eu li e depois reli o livro do Travesseiro.
Essa comparação me parece muito pertinente, ainda mais porque, como a gente já comentou aqui algumas vezes, a gente adora o Mami, né, Natasha? Esse podcast, afinal de contas, é todo puxado no shoyu. Agora, a gente não pode deixar de perguntar para o Gustavo o que ele acha dessa comparação do livro do travesseiro com a escrita de blog e redes sociais. É difícil não ler o livro nos dias de hoje e, de alguma maneira, o livro não te remeter a formas de escrita que são formas muito contemporâneas, né? A primeira vez que eu li, alguns anos atrás, a primeira coisa que me veio à cabeça foi um blog. Parecia um blog, né? Entradas de um blog. Coisas que são raras. Genro elogiado por sogro. Ainda, nora querida por sogra. Pinça de prata que arranca bem os pelos. Empregado que não maldiz seu amo. Pessoa sem nenhuma mania. Alguém com semblante e caráter excelentes e sem qualquer arranhão em sua vida. Tem gente que acha que parecem posts de Facebook ou outra rede social. É difícil não olhar para o livro e não tentar reconhecer nele um predecessor de algumas formas de escrita contemporâneas. Mas eu não sei, não leva muito a lugar nenhum, porque se fosse uma distância de 100 anos, é uma distância de 1000 anos. O que eu acho mais importante do livro é assim, se você não está contente com as formas literárias que você vê à sua volta, da época em que você vive, você tem algumas maneiras de tentar romper ou sair disso. Uma dessas maneiras é tentar fazer algo que não foi feito, que é sempre algo difícil, para não dizer impossível. E a outra maneira é você olhar muito para trás, é você recuperar formas literárias que já esboçavam certos tipos de narrativa, certos tipos de discurso que não foram desenvolvidos. Eu acho que faz mais sentido você tentar recuperar o livro do travesseiro como algo que te mostra, olha, 1000 anos atrás tinha gente fazendo literatura que até hoje é difícil de você encaixar num esquema, que até hoje é difícil você dar conta e entender exatamente do que se trata aquilo ali. Então, olha que coisa inspiradora. Onde mais podemos olhar? Existem outras obras literárias de mais de 1000 anos? Vamos reler com olhos frescos? Para mim, eu acho que é mais proveitoso nessa direção do que tentar estabelecer algum tipo de conexão entre um livro como esse e aquilo que a gente faz hoje. É aquela aparente contradição entre ser um livro muito distante no tempo e no espaço, né, que fala de uma realidade muito diferente da realidade que eu vivo, enfim, que a gente vive nos dias de hoje, e ao mesmo tempo fala de coisas muito básicas, muito essenciais que a gente pode reconhecer e se identificar, e sem muita distância entre uma coisa e outra. Quer dizer, o livro é repleto de referências muito precisas e culturalmente determinadas a bichos, plantas, poesia clássica chinesa, poemas japoneses, personagens históricos japoneses. Só que essas referências se misturam de maneira muito orgânica com comentários que são comentários que dizem respeito à natureza humana, comentários assim, de uma pessoa muito observadora, de uma pessoa que sabia observar muito bem o ser humano. Então, esse amálgama entre comentários, informações, referências a coisas, objetos, pessoas que são totalmente alheios assim, à minha experiência, bem distantes de mim ou distantes de um leitor contemporâneo, junto com observações, são observações muito agudas e muito úteis para nós ainda hoje. Esse amálgama é uma coisa que me fascina, me surpreende. Mostra que você não precisa tentar ser genérico para falar do universal, né? É mais um exemplo daquele célebre ditado, assim, quer ser universal, canta a sua aldeia, né? Ela está cantando a corte imperial japonesa, mas na corte imperial japonesa você reconhece um monte de figuras, tipos humanos, sentimentos, sensações que fazem tanto sentido para nós quanto faziam para ela. Coisas que são desprezadas. Pessoas feias e de mau caráter. Cola de arroz apodrecida. São coisas que todas as pessoas evitam, mas nem por isso vou deixar de registrá-las. Elas existem no mundo, como ainda a remanescente tenaz de bambu do cerimonial fúnebre. Esta brochura não foi escrita para as pessoas lerem, e eu me propus a nela anotar inclusive as coisas estranhas e detestadas. Isso é um bom comentário sobre o próprio livro, né? Tem uma metalinguagem aí, né? Sim. E ao mesmo tempo, por que ela se dá o trabalho de escrever esta brochura não foi escrita para as pessoas lerem? Parece que ela está se desculpando com o leitor. Sim, está escrevendo isso para as meio pessoas, contraditório. né? O livro é cheio desses trechos contraditórios. Isso para mim enriquece. Contradição em literatura muitas vezes é uma forma de obter um efeito positivo, estético, né? A literatura não está comprometida com a coerência, né? Com uma argumentação, né? Exatamente. Ambiguidade e a contradição costumam ser bons para a literatura. Como a maioria dos leitores, o que mais ficou na minha cabeça e o que mais me impressiona são as listas, né? Geralmente o que as pessoas mais destacam no livro. O livro tem várias
vários trechos interessantes, várias narrativas interessantes, mas as listas realmente são um caso à parte. Existe todo um subgênero da literatura, né, que são a literatura feita de listas, né? Talvez o livro Travesseiro seja o pai fundador aí dessa linhagem. Coisas distantes que parecem próximas. A terra pura. A travessia de um barco. A relação entre um homem e uma mulher. Quer dizer, quando ela diz a terra pura, tem uma nota no texto explicando que ela está dizendo o seguinte: trata-se do paraíso ocidental da terra pura, que parece distante, mas o crente o sente próximo, pois para lá é admitido ao simplesmente invocar o nome de Amida Buda. Então, a terra pura, o paraíso ocidental, é um conceito muito japonês. Então, coisas distantes que parecem próximas, esse paraíso aí. Mas, ao mesmo tempo, na linha seguinte, né, ela diz a relação entre um homem e uma mulher. Essa é das coisas mais, não sei, mais dolorosas que eu já li, né? Coisas distantes que parecem próximas. A relação entre um homem e uma mulher. Não preciso dizer mais nada. É uma sabedoria epigramática, né? Ela tá uma sabedoria que existe na concisão, ou no não dito, no implícito, ou na falta de qualquer análise daquilo que está dizendo. Ela simplesmente diz coisas distantes que parecem próximas. A relação entre um homem e uma mulher. Não sei mais o que dizer depois disso. Esse trecho deixou a gente também sem palavras, Gustavo. Mas só por hoje, né, Natasha? Porque se a gente quiser pensar numa coisa distante que, na verdade, parece próxima, tá aí o nosso próximo episódio do podcast da Japan House São Paulo. É só anotar na agenda, no dia 11 de fevereiro, a gente continua esse papo sobre literatura japonesa. E se tem uma coisa que a gente gosta de falar, né, Paulo? Bom, o próximo episódio é um dos meus preferidos. Sucesso no Clube de Leitura da Japan House, O Mestre de Go, do grande Yasunari Kawabata, Prêmio Nobel de Literatura. O podcast da Japan House São Paulo é uma produção da Rádio Novelo e tem a direção da Paula Scarpim. O nosso produtor é o Vitor Hugo Brandalize. A música tema é de autoria da Mari Romano e a finalização é do João Jabassi. As responsáveis pela coordenação digital são a Kellen Moraes e a Laura Braga. A identidade visual é do Thiago Minoro. Paulo, super obrigada pela conversa e até daqui a 2 semanas.